estudantes do primeiro ano, tudo bem com vocês? E aí, como passaram da semana passada? Espero que estejam todos bem. Eu sou a professora Santina. E aí, vamos para mais uma aula de ciências? Então, hoje nós vamos começar diferente. Primeira coisa, nós vamos organizar os materiais para a aula. Você já está aí com todos os materiais, aqueles de sempre, o seu caderno ou folhas de papel, os lápis, né, ou lápis de cor, a borracha, o apontador, como é que está ali os seus materiais? Todos organizados? Então, olha só, vocês sabem, não é que nós hoje vamos dar continuidade àquela revisão que nós começamos na aula passada, vocês lembram? Então, hoje nós vamos continuar fazendo a revisão e relembrar tudo o que nós aprendemos até agora. Vamos lá, então? Primeira coisa que eu vou querer de vocês é o seguinte, então, peguem ali o seu caderno e anotem a data de hoje. Peça ajuda ali para uma pessoa que está junto com você, relembrar aí que dia que é hoje e a aula de ciências. E coloque ali que é revisão, tá bom? Então eu vou dar um tempinho para que você consiga fazer tudo isso agora e eu já volto. E aí, então, conseguiram fazer ali os primeiros registros da aula de hoje? Então, vamos começar. Aqui nas aulas de ciências, você sabe que o combinado é fazer muitas perguntas, não é verdade? Porque perguntar é uma forma de satisfazer as nossas curiosidades. Você não é curioso? Você não gosta de saber o que são feitas as coisas?
Por que isso? Por que aquilo? Então, olhe lá, ó, pergunte sempre para satisfazer as nossas curiosidades. E você sabia que assim, por meio das perguntas, é que nasceu a ciência? A ciência, lembram? O que é essa tal de ciência, hein? O que é ciência, afinal? Então, lembram que nós falamos um pouquinho aqui que a ciência é uma forma de explicar o mundo em que vivemos. Do que são feitas as coisas, os materiais que nós temos, os objetos, do que são feitos? De onde vem tudo isso? De onde vem a madeira? De onde vem o plástico? De onde vêm as coisas? Quem são os seres vivos? As plantas, os animais, nós seres humanos? De onde viemos? E as bactérias e os vírus que existem, quem são eles? Onde nós estamos no universo, no planeta Terra? Nós moramos dentro ou fora do planeta? Vocês já pensaram nisso? O que existe no céu? As estrelas? O sol? O que existe além das estrelas?
muitas perguntas, não é mesmo? Então, a ciência pode ajudar a gente a entender um pouquinho sobre isso. Ela nem sempre tem todas as respostas, mas algumas nós já temos, tá? Então, vamos lá recordar um pouquinho. Você já sabe, né, que a ciência, ela está presente em quase tudo que fazemos e temos. Lembra que nós falamos? Olhem aqui, na nossa casa, por exemplo. Se nós olharmos os objetos, os móveis, as coisas que nós temos, tudo isso é feito de algum material, não é? Vamos ver ali, ó, por exemplo, olha só, a energia elétrica, né, que traz a luz ali todos os dias. De onde vem a energia elétrica? Vocês já pensaram nisso? E os materiais que são feitos, os nossos móveis, não é? As paredes, o sofá, as cadeiras. Vocês já pensaram de onde vêm esses materiais? E os nossos brinquedos? Você tem alguns brinquedos ali, não é verdade? Então, alguns são feitos de plástico. De onde vem o plástico e como que são fabricados esses brinquedos? Alguns são de metal. De onde vem o metal? Vocês lembram disso? Que nós falamos bastante isso, não é? Sobre de onde vêm as coisas. E também, você já se perguntou de onde vêm os materiais que usamos para fabricar os objetos? Então, essa é a grande pergunta, não é? Nós falamos aqui, então, ó, que alguns materiais são retirados das plantas, não é? Por exemplo, a madeira vem de uma árvore, o couro vem da pele dos animais, então muitos dos materiais vêm da natureza, como por exemplo também do solo, das rochas, do petróleo, né? Que são elementos da natureza. Então o ser humano retira os elementos da natureza e transforma isso em materiais para poder fabricar os objetos. Estão lembrados disso? Então vamos lá. Vocês lembram aqui, gente, desta tabelinha que nós falamos bastante aqui nas aulas passadas? Vamos recordar isso? Vê se você tem ali no caderno, pode procurar ali se você tem essa tabela no caderno, tá? Então vamos ver aí, você recorda do que é feito o papel? Qual é a matéria-prima do papel? Como que fabricamos o papel? O papel vem da onde? Você já se perguntou? Então o papel é retirado das árvores, não é? Então, por isso que a gente fala tanto na reciclagem, para economizar árvores, não é? Da celulose, tá certo? Então, papel vem das árvores. E o metal? O alumínio, ferro, que a gente tem, os objetos, os brinquedos de metal, vem das rochas, do solo, não é? E o plástico? A maioria dos materiais que nós temos vem do plástico, não é? Feito de plástico. E o plástico vem da onde? O plástico é um derivado do petróleo que está lá embaixo do solo, né? Que daí é extraído das refinarias e tudo mais. E o vidro? Muitos dos objetos que nós temos são feitos de vidro. E da onde vem o vidro? Lembra que nós falamos aqui? Vem da areia, não é? Então, vocês perceberam que muitos dos materiais que nós fabricamos os objetos vêm da natureza. O ser humano transforma os elementos da natureza para fabricar os materiais de que são feitos os objetos. Bem bacana, né? Lembra disso? Mas e aí você pode perguntar também o seguinte: e os alimentos? De onde vem? Você já se perguntou de onde vem a carne? De onde vem o leite? E de onde vem os ovos? De onde vem o pão? Já se perguntou isso? Olha só, será que vem do supermercado? Antes de chegar ao supermercado, tem que passar por vários processos e vem lá da natureza. Então, para ilustrar aqui um pouquinho, eu trouxe para vocês um vídeo da Kika. Lembram da Kika? E ela vai explicar um pouquinho sobre de onde vem o ovo. Vamos assistir ao vídeo da Kika para entender melhor de onde vêm os alimentos? Eu já volto.
de onde vem. A galinha do vizinho bota ovo amarelinho, bota 1, bota 2, bota 3, bota 4. Kika, pega o ovo lá na galinha. Mãe, quantos ovos você precisa para fazer uma omelete? Com 2 ovos dá pra fazer uma omelete deliciosa, Kika. Ué, mas de onde veio o ovo? Da galinha que está aí na estante, Kika. Pega logo, filhinha. Ninguém entende as minhas perguntas. Eu entendo, Kika. Vou contar para você de onde eu vim. Eu saí de dentro da minha mãe. Muitas fêmeas de diversas espécies colocam ovos. Desses ovos nascem os seus filhotes. Eu, por exemplo, sou um ovo de galinha. Se minha mãe me chocar, nascerá um pintinho. O pintinho leva 21 dias para nascer. Durante este tempo, ele fica protegido pela casca do ovo. O pintinho se desenvolve da gema e se alimenta da clara. Quando já está grande, ele quebra a casca e sai do ovo. Mas eu também posso ser um alimento bem nutritivo que serve para fazer pratos, deliciosos. Lá na granja tem um galinheiro cheio de galinhas, como minha mãe. Elas botam ovos, que são colhidos pelo menos 3 vezes por dia, para servir de alimento para muitas pessoas, como você. Comigo foi assim. O pessoal da granja separou os ovos sujos e quebrados. Eles não serviam para comer. Os ovos bonitões e de boa qualidade, como eu, foram selecionados e retirados do galinheiro em caixas plásticas. Em seguida, eu tomei um banho de detergentes e desinfetantes especiais. A água era morninha. Esse banho serviu para eliminar os bichinhos que podiam estar na minha casca. Kika, traga logo este ovo e para de tagarelar sozinha. Ei, Psyu, mas como você chegou até aqui? Que eu saiba, os ovos não têm pernas. Eu fui embalado junto com os meus amigos em uma caixa novinha, feita de material reciclado. Os ovos não devem ficar mais de 3 dias na granja, para chegarem bem fresquinhos no supermercado. O transporte foi feito rapidinho. Eu viajei de caminhão. Quando cheguei ao supermercado, as caixas foram organizadas nas prateleiras. Cada caixa tem um tipo de ovo com um peso diferente. Tem o ovo tipo jumbo, o extra, o grande, o médio, o pequeno e o industrial. Eu sou do tipo grande e a sua mãe me comprou junto com a minha turma. Aí eu vim de carro até a sua casa e vou te alimentar com muito orgulho. Kika, a sua omelete está pronta. Que delícia! Um omelete feito do ovo que a galinha pôs lá na granja. E foi selecionado, limpo e embalado e depois transportado para o supermercado e depois foi comprado pela minha mãezinha e veio de carro para minha cozinha e virou um omelete que agora derrete na minha boquinha. Nossa, Kikinha, de onde vem tanta sabedoria? Se eu contar, você não vai acreditar. Um apetitoso tchauzinho e até o programa que vem com mais um De Onde Vem! E aí, gostaram do vídeo? Nossa, que legal! Vocês viram então que os ovos não vêm da caixinha lá do supermercado, vêm das granjas onde tem muitas galinhas que botam ovos, não é? Vocês viram isso? E falando em ovo, não é? Nós também vamos estudar um pouquinho aqui como que é um ovo por dentro. Você já viu isso? Olha só essa imagem. Temos aqui um ovo, não é? Aberto, assim, um desenho de um ovo que está mostrando ali a casca, a gema, a clara, né, que é chamado de albumina. Então, para nós conhecermos um ovo por dentro. Eu trouxe aqui, então, gente, um ovo médio. Lembra que falou lá, a Kika disse que é a classificação do ovo? Então, olha só, aqui nós temos a casca, não é? Que é feito de uma substância bem dura, não é? Que é, nós vamos ver, que é o cálcio, não é? Eu vou quebrar aqui pra gente ver como que é um ovo por dentro, tá bom? Olhem aqui, vamos acompanhar comigo aqui.
Olha, você não precisa fazer isso, não pode, não vai estragar o ovo ali da sua casa, não. Mas é aqui eu tô fazendo para mostrar para vocês, olha só. Então, nós temos aqui, ó, a casca do ovo. Estão vendo como ela é durinha? E aqui tem uma outra membrana, olha só, que protege o ovo lá dentro, ó. Onde tem aqui a clara, estão vendo aqui? Que é essa parte mais clarinha, né? Esse aqui é um pedaço da membrana aqui que ficou dentro. E aqui, gente, é a gema. Se vocês olharem bem de pertinho, ó, tem um pontinho branco aqui, ó. Que é esse pontinho branco, ele é onde vai nascer depois o pintinho, né? Se fosse um ovo caipira. E aqui é uma membrana que segura o ovo em pé. Então, gente, olha só que legal, não é? Isso é muito interessante da gente conhecer como que é um ovo por dentro e saber de onde vem o ovo. Muito bem, gostaram, né? Então, depois que a gente estudou o ovo, a gente pode colocar lá para fazer um mexidinho e aí, né, comer o ovo. Não vai estragar, não, tá certo, pessoal? Então, falando nisso, vamos continuar aqui. Vocês lembram também, na aula passada, que nós fizemos um experimento com o ovo? Lembram desse experimento aqui, ó, que nós fizemos na aula passada, que é o ovo com dor de dente? Lembram disso? Nós pegamos, então, olha só, até trouxe aqui pra gente ver agora o resultado. Então, eu trouxe aqui, vocês lembram? Nós colocamos assim, ó, das cascas, né, do ovo colocamos na água e o outro a gente colocou no vinagre. Estão lembrados disso? Então agora nós vamos ver o que aconteceu. Eu não sei se você chegou a fazer, né? Então eu vou abrir aqui os 2 frascos, tá bom? Só que vocês, né, põem máscara aí, porque às vezes o cheiro não é muito agradável. Então, olha só, esse aqui que ficou na água, olha só, tá lá, ó. Tá vendo? Não aconteceu nada. A casca ainda tá durinha, porque ela tem bastante cálcio, que deixa, né, ela bem dura. Agora, olhe só, vocês estão vendo aqui o que aconteceu com o ovo que ficou no vinagre. Olha só, que ainda tá continuando. Vocês estão vendo o que aconteceu, hein? Toda a casca que tava aqui, ó, tem um pouco ainda de casca que não dissolveu no vinagre, mas essa parte aqui, ó, dissolveu completamente. Vocês estão vendo como que o ovo ficou, ó, uma membrana só. Estão vendo? Estão vendo aqui, ó? Então, não é? O que aconteceu? Né? O que aconteceu quando nós colocamos o ovo na água? Aqui a casca do ovo, né? E vou tampar agora, tá, gente? E aí, vamos explicar, então, o que aconteceu. Olha só como tá ali, né? O vinagre, como é que ele ficou. Vocês estão percebendo a diferença aqui na cor dos frascos também, não é? O que o vinagre fez com a casca do ovo, hein? O que será que aconteceu? Então, vamos aqui agora explicar o que aconteceu, tá certo? E também uma coisa, olhem aqui, vocês lembram que eu fiz esse experimento para mostrar a relação com os dentes? O que o ovo e os nossos dentes têm em comum? O quê? E o que aconteceu com a casca do ovo aqui quando nós colocamos ele no vinagre? E o que tem isso a ver com os nossos dentes? Você já pensou isso? Qual é a relação aí? Olha só quantas perguntas, não é? Nós vimos que a casca do ovo
ele tem cálcio, não é? E os nossos dentes também têm cálcio. E aí, o que tem a ver o vinagre? Então, vamos aqui, olha, eu trouxe um texto aqui que eu vou ler bem devagar com vocês para vocês entenderem essa relação entre a casca do ovo e os nossos dentes, tá? Prestem atenção aqui, então. A casca do ovo tem como principal componente o cálcio. Lembra que eu falei isso já, né? O cálcio é uma substância, é um sal mineral que está no leite, no queijo, e é muito importante para os nossos ossos, para os dentes, é importante o cálcio. E é o mesmo elemento que faz parte da composição dos dentes e dos ossos também. Então, o cálcio, na forma como ela está presente na casca do ovo e nos dentes, não se dissolve na água, mas pode se dissolver na presença de ácidos, como o ácido acético, que é encontrado no vinagre. Nossa, professora, quantas palavras difíceis, não é? Cálcio, ácido acético. É um pouquinho ali dos nomes científicos que você vai, aos poucos, vai entendendo, tá? Então, entenderam aí? O cálcio tá na casca do ovo, ó, né? E também tá aqui, ó, nos nossos dentes, certo? E na água não acontece nada, não é? Nós escovamos os dentes e fazemos bochecho e tomamos água, não acontece nada com os dentes. Mas com o ácido, sim. Ah, então não vou mais comer vinagre, professora? Não, não é bem assim, né? Então vamos entender o que tem a ver aqui o ácido com os dentes. Vamos continuar aqui a leitura, olhe lá. Esse fenômeno pode ser comparado a outro que ocorre na nossa boca. Algumas bactérias produtoras de ácidos dissolvem o cálcio presente nos dentes e podem facilitar o aparecimento de cáries. Entenderam? Olhem aqui. Quando nós não escovamos os dentes, acumula bactérias na nossa boca. E essas bactérias produzem ácidos, como o vinagre aqui, né, que nós vimos na casca do ovo. E aí, esses ácidos podem desgastar os dentes, dissolver o cálcio. E aí, fazer aqueles buraquinhos bem doloridos que nós conhecemos, né, por cáries. Então, as cáries são provocadas por bactérias, que daí vão produzindo ácidos que vão corroendo ali os nossos dentes. Entenderam aí a relação entre o ovo, o experimento e os nossos dentes? Ah, então, olha só, é melhor nós cuidarmos da nossa boca, não é? Olhem aqui, precisamos cuidar da nossa boca, manter a limpeza dos dentes, da língua, da gengiva, das bochechas, não é? Realizando a escovação no mínimo 3 vezes ao dia. Não esqueçam disso, hein, pessoal? E também ir ao dentista regularmente. Vocês lembram daquela fala, né? A doutora Luciane, que veio aqui e falou pra gente a forma correta de escovar os dentes? Então, não esqueçam disso. Entenderam, então, aí o resultado do experimento? Então tá joia, pessoal. E vamos continuar então aqui a nossa revisão, né, que nós estamos fazendo. E aí, então, depois que nós comemos e depois que a gente usa os objetos, né, que eu estava falando antes, o que a gente deve fazer com as sobras? Lembram disso? Os restos de alimentos, né, que nós, né, comemos na nossa casa, ou então os objetos, né, o papel, o plástico, né, que nós estamos falando aqui. O que nós devemos fazer com as sobras de tudo isso? O que vocês acham? Será que nós devemos jogar nos rios? É isso? Olhe lá, né? Vamos jogar
todos as sobras no rio, é isso? Claro que não, né, gente? Isso não pode, tá? Então, a gente pode jogar nos terrenos vazios? Olha essa imagem. Muitas pessoas jogam o que não quer mais nos terrenos vazios. É isso que nós devemos fazer? Também não é, pessoal? Não podemos jogar o nosso resíduo nos terrenos vazios. Ou então, vamos jogar nas ruas, assim, ó. Olha que imagem. Você acha que é assim? Essa imagem está correta? Também não é a forma correta de dar destino, né, aos nossos resíduos, as sobras de alimentos ou os materiais, objetos que nós usamos. Não é certo. Então, o que devemos fazer? O que você acha? Então, eu trouxe aqui, novamente, um videozinho que é sobre resíduos sólidos. Lembra que nós falamos bastante sobre isso? Então, vamos relembrar aqui o que são esses resíduos e o que devemos fazer com eles? Vamos assistir ao vídeo? Todo mundo sabe que lugar de lixo é no lixo. Quer dizer, quase todo mundo. Mas será que sabemos mesmo onde é o lugar do lixo? Este é o lixo que geramos. E quando jogamos fora, termina a nossa responsabilidade e ele desaparece como mágica, certo? Errado. Ele não desaparece como em um truque. E a responsabilidade pelo que acontece depois também é nossa. Sim, quando está todo misturado, o lixo é levado para o aterro sanitário ou ainda para lixões. Só que temos dois problemas. Primeiro, no Brasil, os lixões estão proibidos por lei, porque causam graves danos ao meio ambiente e à saúde. Segundo, os aterros sanitários estão cada vez mais lotados e logo não haverá mais espaço para tanto lixo. Mas a boa notícia é que isto não é lixo. Pois é, eles são resíduos. Lixo é o que não serve mais para nada, mas os resíduos ainda têm muita vida, ainda têm muito valor. Eles só precisam ser separados. Isso é coleta seletiva, ou seja, a separação dos resíduos entre secos, úmidos, perigosos e rejeitos, no próprio local onde são gerados. Começando pelos resíduos secos, que são os papéis, plásticos, vidros e metais. Uma figura muito importante aqui é o catador de materiais recicláveis. Ele é um prestador de serviços ambientais. Seu trabalho é recolher, selecionar e encaminhar os resíduos secos para os centros de triagem, onde são separados para as diferentes indústrias de reciclagem. E tudo isso reduz a exploração de mais recursos naturais. Depois, temos os resíduos úmidos. Pelo menos metade do que jogamos fora são restos de alimentos crus ou já cozidos. Eles são um dos maiores responsáveis pela lotação dos aterros. Uma primeira forma de evitar isso é evitar o desperdício. E o que for descartado, levar para uma composteira caseira para virar adubo orgânico e ser usado em plantas e hortas domésticas. Agora chegamos aos resíduos perigosos. Dentre eles, podemos destacar as pilhas, baterias, lâmpadas fluorescentes, produtos eletroeletrônicos e seus componentes e medicamentos. Eles são perigosos, pois contêm substâncias altamente tóxicas quando em contato com o meio ambiente. E aqui a responsabilidade não é só de quem consome, mas também de quem produz. Por isso foi criada a logística reversa. Isso quer dizer que os fabricantes são responsáveis pelo destino final de seus produtos, garantindo assim que os resíduos perigosos não contaminem a terra, a água e o ar. E os consumidores devem descartá-los nos locais de coleta, nunca no lixo comum. Por fim, chegamos aos rejeitos. Eles são os resíduos que não temos como reciclar e deveriam ser os únicos a irem para os aterros sanitários. Lá, eles são enterrados e tratados e no final, o local do aterro pode ser recuperado. É fácil perceber que a solução está na mão de todos, do governo, das empresas, dos catadores e com a população. Isso é a responsabilidade compartilhada. No Brasil, existe uma nova lei que garante a boa gestão dos resíduos. E quem não fizer a sua parte pode ser multado por crime ambiental. Assim, se informar, estar atento e cobrar as autoridades é muito importante, pois essas mudanças não podem esperar, sabe? Bom, quase todo mundo sabe. Recicle seus hábitos e mude suas atitudes.
E aí, gostaram do vídeo? Viu que bacana, hein, gente? Então, lembram aqui que nós falamos muito sobre a coleta seletiva. O que é isso? Separar os resíduos recicláveis daqueles que não são recicláveis. Então, separar, né, os resíduos recicláveis, que aí os caminhões especiais ou os catadores de materiais recicláveis, eles coletam e levam lá para as centrais de triagem, onde eles vão separar. Vocês lembram aqui das lixeiras coloridas? Lembram disso? Olha, então, e lá nessas, né, triagens, nessas centrais de triagem, é separado, então, o plástico, o papel, o vidro, o metal e do lixo que não é orgânico, né, que não deve ser, que não pode ser reciclado. E aí, então, vamos relembrar aqui um pouquinho, ó. Vamos colocar o resíduo sólido nas lixeiras corretas? Observe, então, aqui eu trouxe as lixeiras e aqui alguns resíduos. E eu quero que você observe aí, ó, e coloque cada resíduo na lixeira correta. Vamos ver aí? Vamos junto comigo fazer aqui. Então, olha só, a lixeira azul é o papel. O que vai lá dentro desta lixeira? É claro que é ali, ó, o papel, né, de rascunho, vai lá na lixeira azul. E aí, vamos ver, ó, os vidros, né, as garrafas, vai lá para a lixeira verde. E as latas, né, de refrigerante, as latinhas que nós compramos, as coisas, vai lá para a lixeira amarela de metal. E o plástico, não é, as garrafas, os potinhos de plástico que não usamos mais, vai lá para a lixeira vermelha. Tá certo? Aí vocês já sabem disso, não é? E aí você pode se perguntar, então, mas e o resíduo orgânico? Os restos de alimento, lembram? Lembram que nós fizemos uma atividade aqui, ó? Esse lixo pode ser compostado. Vocês lembram o que significa compostagem? Vocês lembram que nós fizemos aqui, até trouxe uma imagem da aula, olha só. Uma aula que nós fizemos, essa mini composteira, olhem aqui, eu trouxe ela hoje, nossa, depois de quase 2 meses, olha só como é que tá, vocês lembram que nós colocamos vários pedaços de alimentos, eu vou tirar um pouquinho aqui para vocês verem, olha que bonito, olha só como que tá um solo bonito, né, com essa coloração preta. Vocês estão observando, gente? E um cheiro, né, de terra mesmo. Olha só, esse tipo de solo aqui, de terra, é um solo bastante fértil, que tá cheio de matéria orgânica em decomposição. Então, se você fez a sua mini composteira aí, olha só, tá na hora de você ir lá ver como é que ela está e colocar isso aqui, ó, num vaso, na horta. Olha que bacana que ficou. Eu achei bem legal aqui o resultado, não é? Então, fica aí a dica, né, de fazer a mini composteira. Tá certo aí, pessoal? Então, ó, não se esqueçam, não é, de, né, separar os materiais. Na nossa casa, né, às vezes nem sempre é fácil nós separarmos, não é? Então, o que nós devemos fazer na nossa casa? Então, para facilitar, a gente pode organizar em 2, né, frascos aí, um saco azul e o saco preto. Então, no saco azul, a gente coloca o material reciclável. Então, plástico, vidro, o metal, papel, papelão. E no saco preto, os resíduos orgânicos, se você não quiser fazer a composteira, não é? Ou os rejeitos, como papel higiênico e outros materiais que não podem, né, ser reciclados. E separar também os tóxicos, né? As pilhas, as baterias têm que ser separados também. Lembram disso? Então, olha aqui, ó. E o que mais podemos fazer para melhorar o nosso ambiente com relação aí à questão
dos resíduos, né? Nós precisamos ser sustentáveis. Lembram desta palavra? Mais uma palavra aí difícil, hein? Sustentável. O que significa ser sustentável? Sustentável é quando a gente usa as coisas hoje, mas pensamos no futuro. É quando nos preocupamos com a sobrevivência de todas as pessoas que vivem aqui e agora, mas também nós pensamos naquelas que viverão daqui para frente, daqui vários anos, lá no futuro. Elas também terão direito, não é, de ter os recursos da natureza, não é? Tem direito a ter a água, os recursos, as matérias-primas, né, para fazer os materiais, os objetos. Por isso nós não podemos esgotar os recursos do planeta. Vocês entenderam? E vocês lembram dessa tarefa aqui sobre fazer um cartaz ali do que nós podemos fazer para cuidar do nosso planeta, da nossa casa? Então, muitas crianças fizeram desenhos ali falando sobre as lixeiras, né, onde colocar o lixo reciclável, ou então assim, reciclar é preservar a natureza, o cuidado, vamos salvar o planeta, não é? Então, eu espero que vocês tenham aprendido bastante até aqui, não é? No primeiro, segundo trimestre. Porque agora nós estamos chegando ao final. Então hoje nós falamos sobre muitas coisas legais ali, revisando todas as nossas aulas que nós tivemos até agora, não é? Mas antes de terminar, eu quero falar para vocês que na próxima aula nós vamos começar o terceiro trimestre, já pensaram? E vocês querem saber o que nós vamos aprender? Imagine que vai ser uma coisa super legal. Então assista esse vídeo para vocês terem uma ideia do que nós vamos estudar a partir da próxima aula. Assista! Então, vocês viram que na próxima aula nós vamos começar a estudar astronomia, sobre o planeta Terra, sobre o universo, sobre os planetas, os astronautas. Vamos fazer algumas viagens espaciais. Nossa, vai ser super legal! E olha, tem uma outra coisa legal que eu quero contar para vocês. Eu e a professora Ana Carol, lembram dela do começo do ano? Ela vai voltar. Então, a professora Ana Carol e eu vamos na próxima aula trazer mais ciências para você. Fiquem bem e até a próxima aula. Tchau, pessoal!